Morre aos 49 anos o artista cubatense Fabrício Leite. Conto dramático da Vila Socó é apresentado pelo coletivo 302 em Festival Santista. Festa e homenagens marcam os 36 anos do Exército da Salvação. Na Vila Belmiro, o Santos joga mal e empata com o Amazonas. Mais uma semana começando, hoje é segunda-feira, 26 de agosto. Vem comigo, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. O Exército da Salvação comemora 36 anos em Cubatão. O final de semana foi de festa e homenagens na instituição. O Exército da Salvação completou 36 anos de serviço na Vila dos Pescadores. Para celebrar a data, o último sábado foi de festa. Durante a tarde, a Brigada de Cantores e a Banda Nacional de Metais do Exército da Salvação se apresentaram na quadra em frente ao bairro. A noite também foi de festa. Na sede da instituição, um culto foi ministrado e as crianças, atendidas pelo Exército de Salvação, realizaram 2 apresentações que abrilhantaram mais ainda a noite de comemoração. Os majores Juliano Dornelles e Salvador Rosa trabalharam na sede da instituição em Cubatão e cada um contou a sua experiência no projeto. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos, foi um tempo muito bom, um tempo abençoado de crescimento, um tempo muito intenso também, bastante trabalho, bastante envolvimento com a comunidade, com as pessoas da cidade também. E a gente costuma falar que quando nós passamos por um lugar, a gente deixa um pouquinho de nós e leva um pouquinho do lugar, Então eu posso falar que eu levei bastante daqui para a minha vida pessoal. Aqui nesse lugar a gente aprende muito, E esse período que eu passei aqui eu aprendi muito, Procurei transmitir o nosso desejo, o nosso objetivo aqui é salvar vidas, Para muitos meninos, meninas, o objetivo de vida deles é um objetivo de vida assim bem difícil, A gente tinha aí alguns casos, por exemplo, de crianças que quando a gente perguntava o que você quer ser quando crescer, ela dizia: eu vou ser o chefe do tráfico, eu vou ser o dono da boca. Então o trabalho do Exército de Salvação aqui, apesar de não ser fácil, é muito difícil, mas tem dado muitos bons frutos. Josiane Martinez, capitã do Exército de Salvação e responsável pelo Departamento de Comunicação e Relações Públicas, destaca o papel da instituição no bairro. Prazer poder estar inserido aqui nesta comunidade, servindo aos jovens, crianças, famílias, podendo fazer parte da transformação da vida dessas crianças e desses adolescentes, Como Exército de Salvação, nós lutamos pelo bem e nós queremos continuar fazendo a diferença aqui. Uma prova de transformação é a Patrícia Bernardes e o Pedro Costa e Silva. Os dois participaram do projeto e, segundo eles, desde então, suas vidas foram modificadas. Antes, quando eu era uma criança bem pequena, veio como um ato de paz, porque, como vocês sabem, a gente mora dentro de uma comunidade que não temos essa flexibilidade de coisas boas para os adolescentes e criança. E aqui veio como se fosse esperança. Eu sinto paz, eu gosto da maneira que meus filhos são tratados, eu amo isso aqui. Quando nós mudamos para Cubatão, a maioria da nossa família falou: já vai se virar um negrinho, remelento e traficante, porque nós saímos de Santos e viemos para Cubatão, mas graças ao Exército de Salvação, eu tive a oportunidade de hoje poder falar 4 línguas, conhecer metade da Europa e hoje eu estou responsável por um trabalho do Exército de Salvação lá em Guarulhos. Pedro Costa e Silva é filho da Sandra Cristina, a tia Cristina. Foi ela quem levou a instituição ao bairro. Com muito carinho, ela fala sobre o projeto. Ele fez a casa que eu vi 2 quartos. Esse lugar foi um lugar que Deus preparou
para que nós pudéssemos pegar as crianças, os jovens, os adolescentes. Aqui entra qualquer pessoa, porque aqui, para nós, esse lugar é um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas se sentem bem, um lugar onde nós colocamos sonhos na vida delas, um lugar de esperança, um lugar de Deus, um lugar que transborda o amor. A cidade de Santos está sendo palco do Festival Santista de Teatro, como nós falamos por aqui na última sexta-feira. E contando parte da história aqui da nossa cidade, o Grupo Cubatense Coletivo 302 realizou uma apresentação marcante sobre o incêndio da Vila Socó. São diversas histórias vividas por Cubatão ao longo dos 75 anos de emancipação político-administrativa, mas uma dessas histórias marca não só a cidade, mas como toda a Baixada Santista, o incêndio da Vila Socó. Oficialmente, 93 pessoas foram vitimadas pelo aquele incêndio em 24 de fevereiro de 1984. O incêndio se deu devido a um vazamento de combustível nos dutos que ligava a refinaria Presidente Bernardes. Essa história dramática foi contada no Festival Santista de Teatro pelo Grupo Cubatense Coletivo 302. Por meio da voz precisa e potente, cada integrante conseguiu precisar ao público, também no dia 24, a tragédia que completa 40 anos. A tribuna 26 de fevereiro de 1984. O funcionário pediu contato dos bombeiros. A tribuna 26 de fevereiro de 1984. Postas humanas na cidade de Roma. A tribuna 26 de fevereiro de 1984. O número de mortos poderá jamais ser conhecido. Folha de São Paulo, 27 de fevereiro de 1984. Nós estamos sobrevoando a Vila São José, aqui em Cubatão, onde houve um incêndio essa madrugada. O Coletivo 302 conseguiu da melhor maneira expressar ao público presente no Festa edição de número 66 o que se passou na Vila Socó em 84. Socó, querida, amor da minha vida, pra sempre o meu lar. Coletivo importante para a região da cidade de Cubatão, ganharam o prêmio Shell, inclusive, que é um prêmio muito importante, né, no teatro e para as artes em geral. E mesmo com a chuva, o público vem e prestigia, e também o lançamento de alguns livros aqui de grupos de teatro, da SP Escola de Teatro, né, que são escritos pelo autor Alexandre Matti. Temos também livros da Lúcia Teixeira, né, que falam um pouco da trajetória da Pagu, que é a idealizadora do festival, né, do Festa. O Festa está na sua edição número 66 e é organizado pelo Movimento Teatral da Baixada Santista, né? Então ele tem uma potência muito grande exatamente por ser produzido por pessoas que fazem teatro, né? E olha, visando aprimorar o contato com a natureza, a Associação dos Monitores Ambientais tem levado crianças e jovens ao conhecimento ambiental. A AMAC, a Associação dos Monitores de Cubatão e Costa da Mata Atlântica, tem como principal objetivo a monitoria de demandas do Núcleo Itutinga-Pilões, promovendo geração de renda e várias atividades relacionadas à educação ambiental, para que as crianças e jovens se aproximem mais das belezas naturais que cercam a cidade. O que a gente tem notado é a escassez de conhecimento. Então as pessoas moram em Cubatão, Cubatão é rico em trilhas, é rico em vários locais, várias informações, só que as pessoas não frequentam. Então esse projeto está levando as crianças
de 8 a 12 anos. Às vezes até rola algumas crianças de 14 anos, né, devido à necessidade. Agora, durante o mês de agosto até o mês de fevereiro, praticamente todos os sábados vai ter trilha. Então, a gente leva 40 crianças lá para o Parque Itutinga Pilões. Eles vão ter vivência de educação ambiental, vão ter o contato com os animais taximizados, vão fazer a trilha, vai conhecer lá o hospital da época da Vila Itutinga Pilões, o local de isolamento. Enfim, as crianças vão conhecer um pouquinho de história, um pouquinho da natureza, educação ambiental, várias vivências. Entra dentro da água, nas piscinas naturais e leva esse conhecimento para casa, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai plantando a sementinha. Tem bombeiro responsável, tem o psicopedagoga, tem os monitores ambientais, tem uma equipe técnica bem qualificada para estar levando essas crianças na trilha. Além deles fazerem a educação ambiental lá, conhecendo os animais, eles aprendem até a reciclar. Então, tem o momento do lanche. Termina o lanche, eles têm que saber separar o material orgânico do plástico, do papel. Então, assim, a gente não é assim, uma coisa tão grandiosa, porque é um dia só de evento. Mas a gente já planta a sementinha ali para ter amor ao meio ambiente, a preservação, não gerar lixo, né? E por aí vai. A gente vai fazer as trilhas, as condições climáticas têm que ajudar, mas a gente vai estar direto todos os sábados. São 6 horas de programação com 6 bairros diferentes. Na ampliação do projeto, para o ano que vem, a gente vai contemplar mais bairros. Hoje a gente vai atender uma média aí de 800 crianças até início do ano. O Brasil começará a restringir a entrada de imigrantes sem visto. No Aeroporto Internacional de Guarulhos, por exemplo, pessoas em trânsito sem o visto deverão seguir suas viagens ou até voltar para onde veio. Uma mobilização para identificar pessoas desaparecidas está sendo realizada pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A ação contará com 3 etapas. A primeira será a coleta de amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Depois, a coleta de impressões digitais de indivíduos vivos, mas que não têm identidade conhecida. Por fim, a terceira etapa consiste na coleta de digitais de pessoas falecidas não identificadas. Cada material genético coletado será integrado à rede de banco de perfis genéticos. Está previsto para que esta semana 300 pontos de coleta sejam disponibilizados pelo governo federal. Entre janeiro e julho deste ano, quase 30 mil pessoas foram encontradas em todo o país. Começou a ser pago hoje a primeira parcela do Pé de Meia para alunos inscritos no CadÚnico. Nesta segunda-feira, começaram a ser pagas as primeiras parcelas do programa Pé de Meia para alunos inscritos na rede pública do ensino médio até o dia 15 de junho de 2024 pelo programa CadÚnico. De acordo com o calendário do programa, até o dia 2 de setembro serão pagas as primeiras parcelas de R$ 200 para os inscritos, cuja renda salarial mínima é de até meio salário mínimo por pessoa. As contas dos novos beneficiários, de acordo com o Ministério da Educação, já foram abertas pela Caixa. Segundo a pasta, os estudantes, porém, passam a receber o incentivo apenas após sua inclusão no programa, ou seja, não receberão retroativamente as 4 parcelas já pagas pelo Pé de Meia. Os alunos que já faziam parte do programa também recebem, a partir desta segunda-feira, a 5ª parcela do incentivo, de acordo com seu mês de aniversário. O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de maio. O calendário de pagamentos, segundo o Ministério da Educação, já está definido até o final do ano. Os alunos do EJA, o Ensino de Jovens e Adultos, começarão a receber as suas parcelas a partir de setembro. Para todos os públicos, seja o EJA ou o ensino médio, os alunos devem ter no mínimo 80% de frequência. Caso esse número esteja abaixo, os alunos não terão direito ao benefício. E olha, após o final de semana de chuva e muito, mas muito frio, será que o sol deve brilhar pelos próximos dias? Vamos descobrir juntos agora a nossa previsão do tempo. A terça-feira amanhece com sol entre nuvens que se estendem por todo o dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas caem um pouco mais, variando entre 10 e 18 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 93%. Olha, o governo federal lançou uma ação para identificar pessoas que estejam desaparecidas. Começa a valer em todo o território nacional brasileiro uma nova restrição em relação à entrada de imigrantes sem visto de trânsito.
A medida foi tomada após a Polícia Federal identificar que o Brasil vem sendo rota para o tráfico internacional de pessoas. Com a nova restrição, quem desembarcar com o destino final de outro país e não apresentar o visto terá que seguir viagem ou então retornar de volta ao local de origem. No aeroporto de São Paulo, foram solicitados mais de 6.000 pedidos de refúgio em 2024. Para cidadãos de países que não exigem o visto, as regras permanecem inalteradas. Cubatão perdeu um grande nome do cenário musical na Baixada Santista. Faleceu hoje o músico Fabrício Leite, aos 49 anos. Essa matéria é da nossa repórter Cris Castanheira, que também era amigo pessoal de Fabrício. Então fica aqui os nossos sentimentos a Cris e também aos familiares. A cidade de Cubatão perdeu hoje um grande nome da cultura cubatense. Faleceu na madrugada desta segunda-feira, aos 49 anos, Fabrício Leite. Talentoso e amado por todos que o conheciam, Fabrício deixa um legado de mais de 3 décadas como músico. Fez parte da Orquestra Sinfônica de Cubatão, da Cubatão Sinfonia, do grupo Zanzalá, do Rinascita, do projeto Tocando em Frente e era maestro regente do Coro Municipal do Guarujá. Fazia parte também da dupla Os Fabrícios, conhecida na cena musical da Baixada Santista. O artista deixa uma linda história de talento musical e de dedicação à cultura cubatense. Os mais sinceros sentimentos da TV Câmara de Cubatão aos familiares e amigos. Que encontre conforto nas boas lembranças musicais que Fabrício nos deixou. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta e agora as nossas últimas notícias é do esporte. O Santos tropeçou em casa e ficou apenas no empate com o Amazonas. Sem conseguir sair do zero, o time de Carille perdeu a oportunidade de assumir a liderança. No sábado, o Santos recebeu o Amazonas pela 23ª rodada do Brasileirão e só ficou no empate, sem gols, com a equipe de Manaus. O resultado deixa o Santos na segunda colocação com 39 pontos, mas hoje tem 2 jogos que o torcedor santista precisa ficar de olho, no Novo Horizontino e no Mirassol. Se o Novo Horizontino ganhar do Ceará, fica a 4 pontos à frente do Santos. Caso o Mirassol ganhe do Paysandu, coloca o Santos na 3ª colocação. No intervalo e após a partida, o torcedor santista vaiou a equipe e protestou. O treinador Fábio Carille fez uma análise da partida do Santos. Claro que quando os resultados não vêm, é momento de ter sabedoria e analisar bem. O time teve um comportamento muito mais aceso, muito mais ligado dentro de campo. No primeiro tempo achei um pouquinho nervoso, assim, algumas tomadas de decisões, mas mesmo assim chegamos bem pelos lados, que é o que a gente imaginava. Rodrigo chegando ali para cruzar bastante, teve um lance com o Otero ali que o Wendel faz o passe para ele finalizar. No segundo tempo, o adversário bem fechado, a gente jogando no campo deles até a expulsão. Claro que depois eu vou analisar, mas parece que a gente com um a menos, o adversário saiu para o jogo e a gente conseguiu encontrar mais espaço, conseguiu finalizar mais, né, com o Guilherme, com o Gil, com o Wesley, enfim. Mas infelizmente não fizemos o gol. Então, o comportamento, principalmente quando nós ficamos com 10 jogadores em campo, foi muito positivo. Jogadores se entregando, sabendo que tinha que correr em dobro, e correram, e ainda tivemos oportunidades para fazer gol. Perguntado sobre o protesto, Fábio Carille disse que é normal e comparou os cenários entre Santos e Palmeiras. Recentemente tivemos uma invasão no CT do Palmeiras. Se a torcida do Palmeiras está insatisfeita com tudo que ganhou nos últimos anos, imagina do Santos, né? Que vem sofrendo há muito tempo, que caiu para uma Série B. É emoção, é paixão, e a gente aqui dentro tem que ser razão, né? Então é continuar trabalhando, continuar olhando para frente, motivar e deixar bem claro para esses jogadores dentro de campo o que eles têm que fazer,
e buscar ser bastante organizado para que a gente consiga a vitória no próximo jogo. Obrigado, Lucas. Agora a gente fala sobre futebol varziano aqui na cidade de Cubatão, futebol feminino varziano. E quando nós falamos desse assunto, não podemos deixar de falar da tia Sandra, a Sandra Regina, que já está aqui no estúdio com a gente, junto também com o nosso Washington. E não podemos, Washington, deixar de falar do futebol feminino varziano e não falar da tia Sandra, não é isso? Boa noite para vocês. É isso mesmo, Jefferson, boa noite para você, boa noite, Sandra, boa noite a todos que acompanham Últimas Notícias. Você foi muito bem na sua abertura quando você disse sobre o futebol varziano feminino e sobre a tia Sandra, mais conhecida, apesar de eu ser mais velho, tia Sandra da Várzea, não é? Que tem uma história brilhante, já foi atleta, Jefferson, e hoje é coordenadora, é fotógrafa, é assessora, é roupeira, trabalha em prol do futebol varziano. Gostaria que você falasse um pouquinho desse seu envolvimento com o futebol feminino varziano da cidade e também da região de São Paulo, enfim. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A várzea é minha paixão, né? Eu muito cedo comecei no atletismo em Cubatão. Pratiquei com o Dick Cabueno aqui quando tinha o poliesportivo. Pratiquei capoeira e quando meus filhos nasceram, meu caçula já se envolveu logo cedo com futebol e ali eu peguei amor, comecei a fazer foto e aí nunca mais parei. Aí estou aí até hoje. Quando você era atleta, você jogava em que posição? Eu era goleira. Goleira? Eu era goleira. Essa é a profissão que não nasce grama, é verdade? Eu era goleira. Eu estava vendo uma matéria outro dia do futebol feminino, algumas goleiras e alguns goleiros que mais cataram penalidades máximas, Jefferson, cobrada pelos atacantes. Você chegou a defender pênalti? Eu já fiz gol de um gol para o outro gol. Quando a gente jogou goleira? Como goleira. Eu já fui homenageada nos Jogos Abertos do Interior, já fui homenageada como um dos melhores goleiros da Baixada Santista. Agora, tia Sandra, uma dúvida que eu tenho aqui. Como que é o seu envolvimento com essas meninas, né, que praticam diariamente futebol varziano aqui em Cubatão? Então, as meninas, elas, a Phoenix City, né, deixa aqui, quem quiser acompanhar lá, seguir as meninas no Instagram. Elas estão fazendo um trabalho muito bonito, elas estão treinando todas as sextas-feiras, das 19 às 21, ali no Centro Esportivo, perto do supermercado Crio. E elas estão empenhadas. Para mim, eu já não tenho mais idade, né? 52 anos vou fazer agora, assim Deus permitir, em setembro, então não tenho mais condições de jogar. Tentei, mas não deu mais não, aí eu prefiro ficar na foto, nas fotografias. É esse o trabalho que vem desenvolvendo com ela. Qual a importância de você estar ali presente, né? Somando junto com as meninas, porque óbvio que o seu trabalho soma ao trabalho delas, né? Claro. Então, mas assim, o meu trabalho não é só com o feminino. Eu até falo que é mais no masculino, porque, graças a Deus, tenho muito conhecimento, muitos amigos. Ontem mesmo a gente estava ali na Praia Grande, ontem foi o primeiro dia da Liga da Praia Grande. Meu filho joga ali pro time do Caieiras, ali só tem time bons. E é um prazer. E em São Paulo é a mesma coisa, eu tenho muitos amigos lá. Eu faço parte de um grupo que eu tenho orgulho de falar, chama Loucos da Várzea. É um dos melhores, os melhores times estão ali, é mais de 200 presidentes ali, a gente está sempre envolvido, tem festa de 3 em 3 meses, agora vai ter a final da Pione, meu convite já está lá, tia, a senhora tem que estar aqui e é um prazer enorme. Como é que você teve, por exemplo, a ideia, porque eu estive lá no cantinho da tia Sandra, como é que você teve a ideia de montar aquele cantinho com vários troféus, camisas de vários clubes de Cubatão, do interior do estado de São Paulo? Como é que surgiu essa ideia? Então, onde eu vou, eu ganho camisa. Eu tenho centenas de camisas, é minha paixão. E uma vez um amigo meu, o Alexandre Carão, ele falou para mim, você conhece o Fino da Bola? Ele mora na Bahia. Ele tem um Canto da Várzea. Aí eu entrei por curiosidade, entrei no Instagram dele, chamei ele, conversei com ele e ele me deu aquele estalo, que eu não tinha mais lugar onde guardar as camisas. Aí eu ganhei o gramado sintético. Aí, nossa... Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Pessoalmente, aqui, né? eu conheci ele pessoalmente na Copa da Paz, lá em Paraisópolis, na final do Pau no Gato, que nós somos Pau no Gato lá, né? E nós nos encontramos lá. Foi um prazer enorme conhecer o Fino da Bola. É impressionante a coleção dele, a minha fichinha perto lá dele. Você diz que hoje você não joga mais, você foi atleta. Sim.
Como é que é? Muitos treinadores do futebol masculino dizem que é mais fácil, entre aspas, você estar dentro de campo do que fora. Para você, como é que é isso? Mas é verdade. Porque você passa a sua experiência às meninas hoje, né? Dirigindo, enfim. Não, é terrível. Você tá fora, você... Eu tô aqui escondendo os dedos, que ontem eu comi tudo, que... Porque é horrível, é uma ansiedade, você fica nervoso, é um bandeirinha que levanta ou não levanta na hora que tem que levantar. É um filho, meu filho é zagueiro, então quando ele joga, filho, é um escândalo. Eu passo vergonha, porque eu grito, eu chamo ele, tenho mania de, meu hábito é chamar ele de bebê de mamãe, né? Então os meninos tiram sarro. Bebê de mamãe fez gol, é uma bagunça. Sim, mas esse é com as meninas também, né? Também. Porque você é envolvida no futebol feminino. É a mesma agonia, porque é como se fossem filhas que estivessem jogando, porque a gente quer ver a vitória, quer ver um jogo bonito. A última vez que eu vi as meninas em campo, foi uma final, elas iam fazer um joguinho de abertura. Uma amiga nossa, a irmã Eliane, ela quebrou o braço. Ela quebrou o braço, então é muito agoniante você estar fora e ver uma coisa dessa. Mas graças a Deus ela está bem, ela operou, colocou pino, mas foi terrível. Você como goleira já teve contusões sérias assim a ponto de se preocupar? Não, na minha época não. Não, graças a Deus não. Algum torneio, algum campeonato em vista aí, Sandra? Como é que está isso? Então, elas estão para entrar num campeonato que vai ter aqui, um campeonato Society. Elas só estão esperando mandarem as fichas para já mandar botar o time em campo. Ô Jefferson, você sabe, nós estivemos lá no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, em São Paulo, e lá tem um cantinho destinado às mulheres que praticam futebol e aquelas que praticaram futebol há muitos anos atrás. E teve na década de 20 que elas eram extremamente proibidas de praticarem atividade esportiva, principalmente o futebol. Foi uma luta constante, vocês alcançaram os seus objetivos, falta muito ainda, vocês estão indo devagarzinho. Como é que está esse relacionamento do futebol feminino, futebol que era destinado apenas aos homens, hoje para as mulheres? É um fomento muito grande, né? Só rapidamente, eu acho que ela responder. Sim. Acho que esse trabalho que ela pratica com as mulheres ajuda ainda mais para fomentar o futebol feminino, né? Claro, abrindo espaço, claro. criando esse espaço, tendo alguém que incentive, que apoie diariamente o trabalho, não é, Tia Sandra? Então, é verdade. Eu acredito que falta muito apoio mesmo. Hoje mesmo eu conversei com a Luana sobre... A Luana ela tinha um time de futebol, o DP, a Última Ponte. Aí eu chamei ela hoje, conversei com ela para ver como é que estava o time. E ela falou, tia, paramos, não tem incentivo. Isso me entristeceu. E ela ama o futebol. Eu falei, não para, não desista, porque eu acho assim, é que nem, eu vou tirar como um exemplo. Agora, a partir de janeiro, a Liga de Futebol vai ter, é tipo um carnê, você vai pagar uma mensalidade começando em janeiro para quando tiver campeonato, já ter ali do juiz, do árbitro. Sim. Porque, e você fica livre da inscrição ou como é que é isso? Porque é muito gasto. Legal. Hoje, sim, a várzea a feminina e a masculina é muito gasto. Eu sei. Então, vão fazer tipo investimento. Vai ter essa mensalidade, aí quando tiver campeonato já está tudo ali, não vai ter tão gasto. E este campeonato envolve, por exemplo, os times varzianos femininos da cidade, da região também? Tudo. Quem se prontificar, quem quiser participar. Mas isso não é aqui. Isso é na Praia Grande. Sim. Então, mas vocês irão lá representar com o time. Com certeza. Cubatão, né? Com certeza. Mas Cubatão poderia também, né? Mais investimento na várzea feminina, porque eu fiquei muito triste hoje de saber que desistiram por condições. Então... Mas, Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente também acompanha futebol feminino, agora recentemente. O futebol feminino, a própria seleção brasileira, as meninas às vezes
pedem à imprensa que divulgue o futebol feminino, porque elas também não sentem uma firmeza por parte da confederação, não é? Com certeza. Eu até falei para as meninas, quando for começar o society feminino que vai ter aqui, vai ser futebol de salão feminino. Eu falei para ela, avisa que eu vou avisar para o Washington, para ele ir lá ver vocês, para ele fazer uma matéria com vocês, para divulgar, né? Para divulgar. Teve um campeonato no Esporte Clube Cubatão, né, um tempo atrás, que nós estivemos lá, a gente conversou sobre isso. Isso movimenta tudo, movimenta o esporte, movimenta a região, movimenta o comércio que está ali dentro do ginásio esportivo, vendendo seu refrigerante, ou trabalhando, vendendo seu salgadinho. Isso é bom para todo mundo. Ajuda a todos. Quando nós voltamos com... Foi uma brincadeira, nós voltamos com a Várzea, fizemos uma brincadeira quando você foi lá no centro esportivo. Eu divulguei. Quando eu divulguei o que foi de mãe, de família, eu quero, me inscreve, e veio tanta gente que não era do bairro agregar. Então, elas muito sentem falta disso. Então, tem que ser mais divulgada mesmo. Ótimo, Sandra. Da próxima vez que o Washington for até lá, a senhora coloca ele em campo para poder acompanhar esse momento, tá bom? Pode deixar. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso jornal de hoje. Muito bom falar sobre esse trabalho, viu? Obrigada. Mas ainda tem aqui um papinho com o Washington, porque amanhã, terça-feira, tem sessão aqui na nossa cidade, não é isso, Washington? É verdade, Jefferson. A partir das 16 horas, você, telespectador, pode acompanhar online, é claro, 48.2 canal digital, ou então pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, a 30ª sessão ordinária de 2024, a partir das 16 horas, tá bom? Tá certo, muito obrigado, Washington. Uma ótima noite para vocês. Um abraço para você também. E uma ótima noite para você de casa. Nas últimas notícias fica por aqui. Ele volta amanhã às 6h15, aí na sua TV no 48.2 e também nas redes sociais da TV Câmara Cubatão. Uma ótima noite para você. Tchau!